Muito bom dia, tarde, noite ou madrugada. Eu sou o Gabriel Souto de Oliveira Eu sou o Léo Reis Oliveira. e hoje a gente vai apresentar os alcaloides isoquinolínicos de Amarilidácea. Bom, só lembrando que a Amarilidácea é uma família e, portanto, possui vários gêneros de planta. Aqui a gente tem um exemplo do gênero Narcissus, da espécie Narcissus híbridos, que é essa planta representada nessa imagem. Bom, a família das amarilidáceas, elas têm uma distribuição cosmopolita, né? Então elas podem ser encontradas em diversas regiões do mundo. Porém, são mais frequentemente encontradas em regiões mais quentes. Inclusive, tem alguns gêneros que são nativos aqui do Rio Grande do Sul. Essa planta, ela tem um desenvolvimento mais adequado e também ela floresce durante o inverno. Então, caso alguém for eventualmente plantar uma planta das amarilidáceas, é importante que ela plante no fim do verão ou no início do outono. Também as amarilidáceas, elas tendem a apresentar uma maior concentração dos seus alcaloides na região do bulbo. No entanto, dá para encontrar alcaloides em regiões aéreas da planta, né, que são aquelas regiões acima do solo. Porém, vai ser encontrado alcaloides em menores quantidades em relação ao bulbo. E esses alcaloides também eles têm uma vasta aplicação, né? Eles são utilizados como forma de suplemento para fins antidiabéticos e antioxidantes e também no tratamento de Alzheimer. Isso aí a gente vai adentrar mais posteriormente no nosso trabalho. E também essa planta, especialmente o gênero Narcissus, tem um valor muito grande ornamental, né? Então ela é muito popular no cultivo para finalidades paisagistas, né? Com fins estéticos, para enfeitar jardim e tal. Bom, agora vamos falar um pouco dos alcaloides isoquinolínicos que a gente pode encontrar dentro da família das amarilidáceas. Próximo slide. Então, essa imagem eu e o Gabriel a gente achou bem interessante porque ela mostra a diversidade dos gêneros da família das amarilidáceas aqui no Brasil. Porém, além do Brasil, como eu falei anteriormente, as amarilidáceas elas são mais frequentemente encontradas em regiões quentes, temperadas e tropicais, como por exemplo na América do Sul e em regiões mediterrâneas. No entanto, alguns gêneros das amarilidáceas podem ser encontradas em regiões mais para o norte, por exemplo, na Grã-Bretanha. Próximo slide. Bom, aqui a gente tem algumas imagens da planta in natura. A gente tem uma imagem do bulbo, das flores e da planta inteira, né? É importante ressaltar que as duas estruturas, tanto o bulbo quanto a flor, vão ter a presença de alcaloides isoquinolínicos. Mas é importante a gente ressaltar que é no bulbo que a gente tem a maior concentração dessas substâncias. E em função dessas regiões da planta apresentarem a maior quantidade de alcaloides, o bulbo e, em segundo lugar, as flores, essas partes da planta são utilizadas na prática de medicina tradicional por alguns povos, né? Por exemplo, por povos no continente africano, onde eles utilizam essas partes da planta em forma de cataplasma para tratar feridas cutâneas e problemas digestórios. Próximo slide. Bom, os alcaloides isoquinolínicos possuem uma semelhança entre si. É esse núcleo isoquinolínico, que é composto por uma molécula tetrahidroisoquinolínica, que é semelhante a todos eles. Bom, e aqui a gente tem alguns exemplos, né, dos alcaloides isoquinolínicos que compõem a amarilidácea. Então a gente tem aqui a galantamina, que é uma dos principais alcaloides que a gente vai falar aqui, a berberina, a licorina, a codeína, a morfina e a papaverina. Bom, muitos desses alcaloides são produzidos pelo metabolismo secundário dessas plantas, com o intuito de combater algum micro-organismo agressor ou qualquer outra adversidade que ele esteja enfrentando. Aqui a gente observa alguns dos alcaloides isoquinolínicos das amarilidáceas e com as suas respectivas atividades biológicas. Então a gente consegue observar um amplo espectro de atividade, né? Desde inibição da síntese de DNA, atividades pró-apoptóticas e também atividades antioxidantes e anti-inflamatórias. A via precursora dos alcaloides isoquinolínicos é a via do ácido chiquímico. Então, esses alcaloides são provenientes do metabolismo secundário da planta. Após as reações dessa via do ácido chiquímico, será formada a tirosina e a fenilalanina.
que esses aminoácidos irão dar origem para boa parte dos alcaloides isoquinolínicos. Agora vamos ver um exemplo disso. Na imagem à direita, a fenilalanina e a tirosina vão dar origem para ebantamina, licorina e galantamina, no qual a licorina tem uma atividade citotóxica, e quando um ser humano ingere ela, ele pode ter tremores, diarreia e vômitos. Por outro lado, a galantamina tem um potencial terapêutico muito grande no Alzheimer, e agora vamos ver mais sobre isso no próximo slide. A galantamina é utilizada para tratar o Alzheimer. E o Alzheimer, ele tem como característica da fisiopatologia dessa doença uma diminuição de acetilcolina nos neurônios colinérgicos. Então, a galantamina vai agir de forma a tentar corrigir esse erro biológico. E ela vai fazer isso através de um duplo mecanismo de ação, em que a primeira faceta desse mecanismo de ação seria a inibição da enzima acetilcolinesterase. Quando essa enzima ela é inibida, ela vai degradar menos a acetilcolina, isso vai fazer com que a acetilcolina permaneça mais tempo ali na fenda sináptica para exercer as funções fisiológicas dela. E a outra faceta desse mecanismo de ação é a modulação alostérica positiva dos receptores nicotínicos. A galantamina, então, ela vai se ligar aos receptores nicotínicos pré- e pós-sinápticos. Isso vai fazer com que esses receptores vai fazer com que aumente a sensibilidade à acetilcolina nesses receptores. E, então, dessa forma, a atividade colinérgica vai aumentar nesses receptores e, consequentemente, melhorando o quadro clínico do Alzheimer. A berberina, dentro das suas ações fisiológicas benéficas para o ser humano, é muito interessante destacar a ação hipoglicemiante. Ela vai exercer, então, esse efeito hipoglicemiante. Acredita-se que principalmente através da ativação da AMPK, que é uma proteína muito importante que está muito associada à promoção da longevidade. Essa proteína, depois que ela é ativada, ela vai, então, inibir a lipogênese, aumentar a beta-oxidação e aumentar a nossa resistência à insulina. Então, tudo isso nos coloca em um estado de catabolismo. Bom, vista a ampla atividade farmacológica e biológica dos alcaloides isoquinolínicos, é importante que nós saibamos os processos de extração e caracterização dessas substâncias. Bom, relembrando que o bulbo é a estrutura que possui a maior concentração de alcaloides isoquinolínicos, o mesmo vai ser exposto a um moinho de facas na tentativa de obtenção de um pó, que vai facilitar os processos de extração posteriores. Bom, após o processo de obtenção do pó, o mesmo é exposto a uma solução ácida hidroalcoólica. Essa solução, então, vai interagir com os alcaloides isoquinolínicos, durante um aquecimento. Então, esses alcaloides vão ficar retidos nessa solução e os mesmos podem ser recolhidos numa fração ácida para posterior caracterização em cromatografia. Bom, a fim de obter um maior rendimento na extração de alcaloides isoquinolínicos, a fração recolhida anteriormente no processo de extração sólido-líquido pode ser submetida a um novo processo de extração, uma extração líquido-líquido, em que a adição de solvente orgânico, como é o caso do diclorometano, pode realizar um coeficiente de partição líquido-líquido, em que esses alcaloides isoquinolínicos vão interagir melhor, mais fortemente com a fase orgânica. Dessa forma, a gente retém, então, essa fase orgânica para um frasco, leva ele para um retroevaporador, processo de retroevaporação, em que ele visa a eliminação de resquícios que não sejam os nossos alcaloides isoquinolínicos, e desta forma a gente tem uma maior exatidão na obtenção desses compostos. Bom, as frações obtidas nos processos anteriores podem ser caracterizadas por meio de cromatografia líquida de alta eficiência, o HPLC, em que cada alcaloide isoquinolínico pode ser observado através de picos específicos que são fornecidos pelo HPLC. Então aqui a gente tem um exemplo da galantamina, um pico específico que o equipamento nos fornece, e aqui um da sanguinina, ambos provenientes de uma espécie de amarilidácea que está caracterizada aqui. Como eu falei anteriormente, a galantamina ela é vendida como uma opção terapêutica para o Alzheimer. Ela é vendida na forma de bromidrato de galantamina. Ela tem um registro na Anvisa, no entanto, ela não tem nenhum registro em farmacopeias. E, interessantemente, o bromidato de galantamina ela é a única opção terapêutica natural utilizado para o tratamento de Alzheimer, aprovado pela FDA. Por outro lado, as outras opções terapêuticas para Alzheimer, sem ser a galantamina, são todas de origem sintética.
Essas são as nossas referências. Obrigado a todos pela atenção.